Oi, gente. Agora a gente vai discutir um pouco sobre como está montando a nossa pergunta de pesquisa. No vídeo passado, a gente falou sobre as principais bases de dados e a gente vai seguir a seguinte linha de pensamento. Primeiro, onde ir, o que pesquisar e, em terceiro momento, como está realizando essa pesquisa. Antes da gente entrar na discussão, né, da formulação da pergunta de pesquisa, acho que alguns pontos devem ser discutidos. Que seria o porquê pesquisar é tão importante. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que os profissionais fisioterapeutas, assim como as demais profissões da área da saúde, nós somos tomadores de decisão clínica. E existe cada vez mais uma exigência para que a gente saia dessa cultura do achismo. Ah, porque eu acho que isso é bom para o meu paciente. Tudo bem. Às vezes o que eu acho que é bom, às vezes realmente pode ser bom. Mas a partir do momento em que a gente para de achar e respalda a nossa conduta na literatura, a fisioterapia sai desse padrão de achismo e torna-se uma profissão mais científica. E essa exigência não é uma exigência exclusiva da área da fisioterapia. Isso acontece com todas as profissões na atualidade. E essas exigências cada vez mais chegam nos nossos consultórios através dos nossos pacientes. Sempre existe aquele que vai indagar por que está fazendo isso comigo, onde tem escrito que isso é bom para mim. E outro ponto que eu também acho de extrema importância, né, é que as ciências da saúde, ela não é uma ciência exata, apesar de a maioria muitas pessoas encararem ela como se fosse. E também existe ela é muito cíclica, ou seja, o que hoje é uma verdade, daqui a alguns anos pode fazer nenhum sentido. Por exemplo, alguns anos atrás, falava-se que o fortalecimento do vasto medial oblíquo era o padrão ouro para o tratamento do patelofemoral. Já há algum tempo, essa ideia caiu por terra e começou-se a falar, né? Consolidou-se que o fortalecimento dos músculos do complexo posterolateral do quadril seria o que de melhor teríamos para o tratamento da dor patelofemoral. Seria um crime, né? Até um crime entre os fisioterapeutas pedir para o paciente que tem dor anterior do joelho apertar a bolinha entre as pernas. E recentemente saiu um estudo que diz que o fortalecimento dos músculos anteromediais do quadril é tão bom quanto o fortalecimento do CPL. Eu acho que ainda é muito prematuro para se afirmar alguma coisa. Eu só quero mostrar que não existe verdade absoluta em ciência, que é verdade hoje, daqui a uns dias pode não fazer nenhum sentido, porque a partir do momento em que novas pessoas estão tendo novas ideias, novas intervenções estão sendo testadas, os caminhos dentro da ciência, elas mudam às vezes de forma abrupta, né? Não digo abrupta, mas as linhas de pensamento, elas são muito mutáveis. Então, vem aí a nossa necessidade de estar em constante atualização. E só assim, só através de novas pesquisas é que a gente pode respaldar a nossa profissão. Por nós sermos esses tomadores de intervenção clínica, existe um maior interesse em se estudar, em se avaliar os efeitos de intervenção. E os estudos, né, os alinhamentos de estudo que vão responder às nossas perguntas são principalmente os ensaios clínicos e as revisões sistemáticas. Só lembrando que para ser ensaio clínico é necessário que eu tenha pelo menos 2 grupos e que eu meça o efeito entre grupos, porque eu tenho uma amostra, por exemplo, de 30 pessoas e todas as 30 elas foram submetidas à mesma abordagem, não houve uma comparação, nem que aquela comparação seja só um grupo que não fez nada, aí eu não vou ter um ensaio clínico, eu vou ter uma série de casos que, para medir o efeito de intervenção, não é o melhor delineamento de estudo que a gente tem. E para esse tipo de informação, a gente vai estruturar a nossa pergunta através da estratégia PICOT. Talvez o que seja novidade aqui seja esse Tzinho, né? Porque já é bem consolidada a questão do pico, e mais na frente eu vou explicar a que se deve o acréscimo desse T e qual seria a sua importância. Bem, o nosso P,
ele vem de participante, paciente ou problema. O I é a nossa intervenção. O C é a nossa comparação, ou seja, eu quero avaliar o efeito de intervenção X comparado a quê? A intervenção Y, a não fazer nada, ao placebo. O O vem de outcome, do inglês é o desfecho, e aqui a gente para alguns minutos para tentar simplificar o que seria esse desfecho, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de abstrair o que seria a ideia, mas fazendo uma análise geral, o desfecho é aquilo que eu quero mudar no meu paciente. Por exemplo, meu paciente ele chega com dor no meu consultório, então eu quero devolver meu paciente para a sua casa com menos dor. Então, esse é o desfecho. Ah, mas meu paciente, ele perdeu a amplitude de movimento. Eu quero ganhar amplitude de movimento. Então, para aquele paciente, o desfecho é amplitude de movimento. O que a gente tem que ter em mente que para, por exemplo, uma patologia, vamos aqui considerar agora dor lombar. Existem desfechos que são mais importantes e desfechos que não são tão importantes assim. E a gente tem em lista de pesquisa mais madura o que a gente chama de Core Set Outcome. O que seria isso? Experts da área, eles se reúnem e definem quais são os principais desfechos para determinada condição. Para a dor lombar, a gente tem que os principais desfechos são dor e funcionalidade. Mas a gente sabe que pacientes que têm dor lombar, eles têm muito medo do movimento, ou seja, eles têm cinesiofobia. Então, cinesiofobia é um desfecho que a gente deve investigar nos pacientes que têm a dor lombar. A gente também sabe que a dor lombar é a principal causa de absenteísmo, ou seja, de abandono do trabalho do mundo. Ou seja, o paciente que tem dor lombar e abandona seu trabalho, ele também quer voltar ao trabalho, ou seja, o retorno ao trabalho seria outro desfecho. Mas não é um desfecho tão importante quanto comparado à dor. Então, para um paciente que tem dor lombar, nesse exemplo aqui que eu estou dando, funcionalidade e dor seriam o que eu chamaria de desfecho primário. Cinesiofobia, retorno ao trabalho, seria o que eu chamaria de desfecho secundário. Mais um exemplo, pacientes com COVID. Paciente que tem COVID, ele não quer ser internado e ele não quer morrer. Mas o paciente que tem COVID, ele também não quer tossir, porque tossir não é bom. Tossir é chato, tossir dói. Ele também não quer tossir. Mas entre não morrer e não ficar internado ou não tossir, para ele é mais importante não morrer e não ficar internado do que não tossir. Então, como eu falei, existem algumas linhas de pesquisa que já tem isso mais determinado na literatura, mas algumas vezes eu vou ter que me colocar no lugar daquele paciente. Uma vez eu disse para um professor, né, que eu queria pesquisar sobre se terapia manual era bom para amplitude de movimento em pacientes com entorse lateral de tornozelo. E ele me retrucou da seguinte forma: se eu torcesse meu pé, o que eu não quero que aconteça comigo de novo é que ele torcer meu pé novamente. Não se vou recuperar a minha amplitude de movimento em um primeiro momento. Então, para ele é mais importante não torcer do que a amplitude de movimento. Não que a amplitude de movimento seja um desfecho que eu não devo investigar. Com certeza sim. Mas é mais importante eu avaliar os efeitos de uma nova relesão do que os efeitos na amplitude de movimento. E agora a gente, não sei se deu para ficar bem claro, mas é nessa linha de pensamento em que a gente deve ir. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, que algumas vezes, né, quando a gente não é tão pesquisador assim, quando a gente não está pesquisando para fazer revisões, etc., ou fazer o desenho de ensaios clínicos, a gente vai pela demanda, né? Se meu paciente ele chega com demanda tal, por exemplo, o paciente que está mais incomodando dele realmente é dor, porque dor é um desfecho que, com recorrência, dentro da fisioterapia a gente encontra. Então, a gente vai estruturar a nossa pergunta de pesquisa com o desfecho dor, né? Mas já outros pacientes, eles querem, por exemplo, tem principalmente os esportistas, que mesmo com dor, eles não param de treinar. Então, a gente vai, naquele momento,
a gente vai ver qual seria o desfecho de principal interesse para o meu paciente. Então, a gente vai ter que sempre estar tentando levar o nosso pensamento para esse lado. E o T, que é o time point, que seria o ponto no tempo. Só para exemplificar, existe trabalho que mostram que a injeção de corticoide em pacientes que têm tendinopatia lateral do cotovelo, a curto prazo, é melhor do que o tratamento conservador. Então, aí eu tenho aí duas questões. A curto prazo, é interessante para o meu paciente fazer uso de corticoide, mas a longo prazo é interessante que ele faça o tratamento conservador. Digamos que a gente está diante da seguinte situação. O meu paciente, ele está em um momento agudo, né, da sua tendinopatia, mas ele é competidor, e amanhã ele tem um torneio muito importante e ele não quer faltar por nada. Então, aí é o momento em que a equipe multidisciplinar, aí entra também a questão da prática baseada em evidência, né, o que é melhor para o paciente, qual é a opinião do paciente, e aí chega aí a opinião do paciente, a expertise do profissional e o que a gente tem de evidência, e vai decidir que para aquele ao curto tempo, naquele momento, será melhor ele fazer o uso de corticoide. Mas a gente sabe que a longo prazo, para ele tratar aquela patologia, a fisioterapia, né, o tratamento conservador será a melhor escolha. Então, em um primeiro momento, ele pode sim fazer o uso do corticoide, passando a sua competição, ele faz o tratamento para não cronificação da situação dele. E também porque a ingestão de corticoide no tendão dos extensores do antebraço, a longo prazo, pode causar uma maior tendência, né, uma maior probabilidade de ruptura desse tendão. Então, é importante que a gente acrescente cada vez mais informação a essa pergunta para a gente gerar uma pergunta mais concisa. Agora eu vou falar aqui um pouco dando exemplos. A minha pesquisa é a seguinte: os exercícios aeróbicos é melhor que terapia manual para dor e incapacidade em pacientes com dor lombar crônica? Então, o meu pezinho aqui está representado por dor lombar crônica. A minha intervenção é exercícios aeróbios. A minha intervenção de comparação, agora eu sei, a minha comparação é terapia manual. O meu desfecho é dor e incapacidade. No ponto de tempo, a curto e a longo prazo. Meio que eu tenho duas perguntas aí. Mas o que a gente tem? Quando a gente vai para revisões sistemáticas, ensaios clínicos, geralmente a gente encontra assim, no ensaio clínico, eles coletam dados na linha de base, né, que é o baseline, depois, após o tratamento imediato, e eles fazem o que a gente chama de follow-up, que é o acompanhamento. Daqui 6 meses, né, como é que está a dor e incapacidade desse paciente? Nas revisões sistemáticas, quando tem a meta-análise, eles também subdividem assim. Eles analisam os ensaios clínicos e fazem a meta-análise para curto, médio e longo prazo. E aqui eu especifiquei que são pacientes com dor lombar crônica. Mas eu poderia ter dito que seria somente pacientes com dor lombar. A partir do momento em que eu não coloco tantas informações assim na minha pergunta, da mesma forma que eu poderia ter deixado aqui somente exercícios e não acrescentado os exercícios aeróbios, né, eu gero uma pesquisa mais sensível. E a partir do momento em que eu caracterizo mais essa pesquisa, eu tenho um retorno, eu tenho uma pesquisa mais específica. Uma pesquisa sensível, uma pesquisa específica, cada um tem seus prós e tem seus contras. A partir do momento em que eu faço uma pesquisa mais ampla, mais sensível, às vezes a base de dados ela me retorna muita coisa que às vezes fica humanamente a gente analisar tudo, né? Por isso que às vezes é interessante a gente
optar por revisões sistemáticas para otimização do tempo. Também coisas que estão totalmente fora do nosso escopo, do que a gente quer no momento. E também quando a gente especifica muito, né, como já estou dizendo, especificando, a gente traz, a base ela não retorna uma pesquisa mais específica. E às vezes coisas que poderiam ser de nosso interesse, ela não retorna, porque às vezes, tudo bem, eu quero pacientes com dor lombar crônica. Mas tem autor que lá no seu título ele denomina apenas dor lombar. Somente nos seus métodos que ele vai, talvez ele diga que como seu critério de inclusão foram pacientes com dor lombar crônica, ou ele randomizou os pacientes em grupos, pacientes só com dor aguda, ou pacientes com dor subaguda e pacientes crônicos, né? E a responder essa pergunta, o que a literatura traz? Que a um curto prazo, a terapia manual, ela seria a intervenção de escolha, mas a longo prazo são os exercícios que estão aí com um padrão ouro para a dor lombar. Então aí a gente vem na nossa expertise, né? Saber trabalhar com a terapia manual e gradativamente expondo esse paciente aos exercícios. Já que pacientes, né, com dor lombar, como eu já havia falado, eles têm uma grande resistência a fazer certos exercícios, né? Eles têm uma preferência direcional, então certos exercícios para eles são bem temerosos, né? Existe muito essa questão da cinesiofobia, além de quando a gente fala de pacientes com dor lombar crônica, né? Pacientes crônicos, eles têm disfunção da sua via serotonética, das vias de opioides endógenos, uma maior sensibilização central. Enfim, existem vários fatores que podem influenciar na nossa abordagem, na nossa conduta. Então, aqui, só para deixar mais didático, a partir daquela pergunta que eu formulei, o nosso P seria os pacientes com dor lombar crônica, o nosso I seria os exercícios aeróbicos, o nosso C, a terapia manual, o O, né, o nosso outcome, seria dor e incapacidade, o nosso time point, intervalo de tempo, seria a curto prazo e a longo prazo. Por que eu coloquei 2 desfechos e 2 intervalos de tempo? Porque, geralmente, nos ensaios clínicos, nas revisões sistemáticas, no mesmo ensaio clínico, na mesma revisão sistemática, a gente já encontra, né? Para pacientes com dor lombar, eles já avaliam esses 2 desfechos e em ensaios clínicos como todo, eles sempre fazem essa divisão a curto, médio e longo prazo. Assim como acontece nas revisões sistemáticas, sempre há meta-análises individuais para cada intervalo de tempo. E assim acontece com as demais patologias, né? Dificilmente você vai encontrar um estudo em que ele mede apenas um desfecho, né? Geralmente por exemplo, aqui são 2 desfechos principais. Mas muito provavelmente, nesse mesmo artigo, eu encontre diversos desfechos secundários. Então, quando a gente vai colocar, né, a gente já tem a nossa pesquisa bonitinha, escrita, que é um passo muito importante, eu acho que é o passo principal na hora que a gente vai formular a nossa pesquisa, seja essa nossa pesquisa somente para nosso conhecimento próprio ou para realizar revisões, né? A formulação da pesquisa é a parte principal, porque o resto é tudo mecânico. Então, quando a gente vai lá nas bases de dados, a gente geralmente vai usar termos relacionados ao P, né, a condição clínica, e ao I, a nossa intervenção de interesse. Uma vez ou outra a gente pode acrescentar mais alguma coisa, mas geralmente a gente se atenta a essas 2 letrinhas aqui. E aqui eu vou chamar um pouco a atenção, porque a gente é muito habituado, né? Principalmente quando a gente vai submeter artigos, né, a eventos, que eles dizem lá que as nossas palavras-chave, né, nossas palavras
tem que estar contido no DEX, né, Descritores em Saúde. E o que é que o Cochrane Handbook eles dizem, né? Como eu acho que eu já falei aqui para vocês, a Cochrane, né, a colaboração Cochrane, ela é quem dita as revisões sistemáticas na área da saúde, elas fazem as revisões mais elaboradas, revisões da saúde padrão ouro. E no livro das suas diretrizes, elas dizem que você deve sim realizar a pesquisa através dos escritores, mas não somente através deles, também há termos livres, porque principalmente na área da fisioterapia, existem inúmeros termos que não são descritores e, infelizmente, nunca vai se tornar. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre Mulligan. Mulligan não é um descritor. E só por ele não ser um descritor, eu não vou utilizar ele na minha pesquisa. Se eu não utilizar ele na minha pesquisa, corre o risco de eu perder muita coisa que seja do meu interesse. Da mesma forma, a gente tem a variação linguística. A gente tem a tendência de achar que, por exemplo, meu paciente ele tem dor lombar, então todo mundo vai chamar de dor lombar. Não. Tem gente que chama simplesmente de dor nas costas. Tem artigo que vem simplesmente terapia tal para pacientes com dor nas costas. É com a mesma frequência? Com certeza. Mas a gente não está livre dessas ocasiões, né? Principalmente que a gente sabe que as ciências elas giram em torno do inglês. E a gente tem também a variação tanto de autor para autor, porque determinado autor chama disso, outro autor chama daquilo, como também a gente tem a variação do inglês americano com o inglês britânico. E a gente tem que estar atento a isso se quiser trazer uma maior quantidade de informações. Aqui vai algumas recomendações, né, de literatura. Aqui um pouco sobre como montar. Esse primeiro é sobre como montar a pergunta de pesquisa. E o segundo é falando um pouco sobre aquele core outcome, né? Aí, mais especificamente, é sobre dor lombar. Existe um site que reúne esses core outcomes, 7, né? Mas, particularmente, eu não vi uma forma muito amigável de se pilotar ele. Então, por isso eu nem deixei aqui como sugestão, porque eu mesmo não consegui mexer nele direito. E mais uma vez aqui para a gente refletir, né? Que viver não cabe no Lattes. Eu sei que muitas vezes a gente fica muito pressionado, né? Por preencher o Lattes, por acrescentar coisas lá, que preencher, produzir, estudar nunca é demais. Mas às vezes a gente tem que parar um pouquinho, desacelerar um pouquinho, tentar viver mais, porque às vezes quando a gente está tão sobrecarregado, até o que a gente não produz com qualidade. Então, muitas vezes, é muito melhor a gente produzir com qualidade do que com quantidade. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos que chegaram até aqui. E se vocês tiverem algum questionamento, sintam-se à vontade e estarei aberta para respondê-los, caso assim eu saiba. E até o próximo vídeo.